E a política está na tua vida. A política eu adoro política. Eu já ouvi de algumas pessoas assim, frases muito interessantes sobre você, né? Com relação a essa veia política, né? Como, por exemplo, eu ouvi outro dia de uma pessoa que, das mulheres hoje que temos como pré-candidatas a vereadores de Iguaba, né? Você é que demonstra essa coisa, essa veia política mais forte, esse dom para a política mais forte. E eu particularmente conheço o teu trabalho, né? O teu trabalho principalmente na área de segurança hoje é um trabalho muito forte, muito consistente, né? E aí eu queria perguntar uma coisa a você: quando e por quê, como começou esse trabalho, essa veia de segurança, essa vontade de prestar o voluntariado, ou seja, o voluntariado está na tua veia? O que acontece? O primeiro conselho instaurado na cidade, que ele veio e se instalou na cidade, foi em 2012, e a Carla era presidente. E ela me convidou para vir como ASCOM, já sabendo que ela é voluntária e tudo mais. ASCOM é assessoria de comunicação, tá, gente? E aí eu vim como ASCOM. Mas, assim, a Carla fez um excelente trabalho também na cidade, foi uma excelente presidente também, fez um trabalho bem bacana. Mas a gente, no fundo, nunca faz nada sozinha, a realidade é essa, né? Nós temos toda uma equipe por trás. E aí o conselho veio depois, quando ela veio, eu saí por questões pessoais, né? Saí do conselho, mas nunca perdi o olhar no conselho comunitário, porque quando a gente fala, gente, assim, é muito simples você falar, eu sou presidente do conselho comunitário de segurança. Aí você só pensa em segurança. Mas o que é segurança? Um buraco na rua é a falta de segurança. O mato alto é propício à falta de segurança, né? A escuridão é a falta de segurança. Então, tudo isso somando, eu via que algumas ações, independentes de ser de competência do conselho, e nós temos uma cidade, na época, né? Eu, quando vim para cá, tinha 17 mil moradores, né, habitantes, você vê. Mas mesmo assim, a época já em 2017, porque veio uma nova diretoria e o conselho, não houve uma renovação desse conselho, e eu vendo o conselho parado, eu fui lá e comecei a movimentar para trazer, junto com André, que eu não lembro o sobrenome dele. E a gente conversando, olha, precisa vir o conselho de volta, vamos embora. Aí nós voltamos com o conselho. E aí acabei sendo a presidente e ali começou o trabalho. E aí a minha ideia era o seguinte: eu acho que quando a gente tem uma abertura, um conhecimento, né, e uma vontade de fazer, você não tem que ficar se prendendo a regras, né? Tudo bem, normas são feitas para ser cumpridas, não questionadas, mas a forma de lidar com a segurança pública ela é muito ampla, né? Então, assim, quando você deixa de ter o seu bem-estar social, isso é uma falta de segurança pública. Sim, é verdade. Quando a gente acorda, dá bom dia para o vizinho, isso é uma política que você também está fazendo, correto? A política da boa vizinhança. Inclusive, e assim, é muito interessante para todo mundo entender que eu, às vezes, escuto as pessoas falarem assim: mas eu não gosto de política, eu não me envolvo com política. Não, mas a política funciona. Mas você falou uma coisa perfeita. Todo mundo tem que entender que quando você se dá bem com o teu vizinho, quando você se dá bem com o teu amigo do trabalho, enfim, tudo isso é política, né? É política. A gente vive política. A política da boa vizinhança, da boa convivência, até mesmo dentro de casa, né? Você tem que ter um comportamento político, né? Sim. Né? Então, às vezes as matriarcas, né, também quando elas impõem ali, não tem que ser feito isso na educação, né? Existe uma hierarquia, então isso também é política. Verdade, isso é política. Exato. Então eu não me... O que eu fiz? Eu comecei a observar que eu poderia ter uma comunicação maior com quem realmente deveria ser beneficiado, que é o cidadão. Então o que eu fiz? Naquela época já começou, aí já veio, né, a era digital, né, que veio para somar, o WhatsApp foi assim recém-criado, que você poderia criar grupos. E aí eu fui lá e fiz os 22 grupos da cidade.
E aí começamos. E aí já no final de 2017, nós passamos por um problema horrível, né? Primeiro que você vê a importância do conselho. Nós estávamos com a cidade praticamente às escuras, toda hora uma pessoa ia na rua, não podia passar na orla, uma bicicleta roubada, uma menina abordada. Então, a falta de segurança ali estava na nossa cidade, nossos índices nunca chegávamos dentro dos índices estabelecidos pelo Instituto de Segurança Estavam muito altos. Um grande exemplo aí que quando uma cidade, quando ela é bem cuidada, vocês veem o índice desse carnaval, 0. Nós não tivemos, foi 0, gente, 0. Por quê? Ações que se somaram, né? O monitoramento, enfim. E naquela época nós tínhamos isso. Então foi uma grande ajuda que o Conselho de Segurança dá, além disso, presta às polícias civil, militar, interagindo. A guarda municipal. Essa interação que existe hoje é perfeita. Você tocou num assunto muito importante. Né? E já nessa época, 2017, 2018, 2019, enfim, o próprio cidadão não respeitava a guarda municipal. Nós tínhamos um sério problema dos cidadãos encararem a Guarda Civil Municipal como um órgão auxiliar, né, de segurança, que na realidade é. Sim. E aí, o que nós passamos a fazer? O Conselho, como ele serve de interação entre polícia civil e militar, trouxemos a Guarda Civil Municipal, fazia a questão da presença da Guarda Civil nas nossas reuniões, para a gente estar aproximando essa galera, né? E com isso, não digo que foi um trabalho do Conselho. Obviamente, a realidade hoje da Guarda Civil Municipal do nosso município é totalmente diferente do que era há 5, 6, 7, 8 anos atrás. Perfeito. Totalmente diferente. Perfeito. Mas a gente precisava não só falar a realidade, para que mostrasse que a guarda estava ali, mesmo com toda a dificuldade, né, que tinha operacional, de logística, enfim, era complicado. Então a gente tinha que mostrar também, sensibilizar o cidadão, porque a segurança pública, gente, o cidadão também tem a sua cota de responsabilidade. Então o que nós conseguimos fazer? Melhoramos essa imagem, né, e cada vez mais, e também incentivando não só a população, mas também quanto à guarda. Quando a gente chegava lá, eu digo para vocês que como presidente do Conselho, eu não emiti nunca um ofício. Eu tenho muito poucos ofícios emitidos no primeiro mandato. Nesse segundo, que foi nenhum, né, e nesse de agora, muito menos. Porque mesmo com toda a dificuldade que eu tive no governo da Graziela Magalhães, eu tinha amigos nas pastas. Então era uma questão de chegar e falar assim, olha, não é para Zane. O que tem que ser feito aqui é em benefício do cidadão lá na ponta. E eu tive amigos para isso. Então, assim, foi uma conquista no geral. Porque se dependesse do poder público, eu estava ferrada, né? Então, o Conselho tinha que sair nessa... Na verdade, você procurou melhorar a atuação do Conselho através de todos os caminhos possíveis. Todos os possíveis e imaginários, ainda fomos além. À época, né? Ainda fomos além, porque não é competência, por exemplo, com a taxa de redução da taxa de iluminação pública, não é competência do Conselho Comunitário. Mas a partir do momento que faltava a iluminação pública, e se o contribuinte, eu achava que o contribuinte pagava um absurdo, e era um absurdo de taxa de iluminação pública, e aquela taxa que ele pagava não vinha empregada em benefício próprio da iluminação pública, aquilo me revoltava. E aí eu tive depois de muitos, e aí foi a época dos ofícios, né, de bater papo, de pedir, aquela empresa Mais Luz veio, não adiantou nada. Aí eu fui até ao Ministério Público em Araruama, e ali eu tive todo o esclarecimento, né, do promotor. Olha, Zane, a taxa de iluminação pública, ela não pode, cada município tem a sua lei em particular com relação à taxa de iluminação pública, do que ela pode, o que ela não pode, onde ela é empregada, onde ela não é, mas não necessariamente que ela seja revertida para a iluminação pública. Aí aquilo ali eu achava um absurdo.
E aí eu falei assim, poxa, a gente tem, e não está vindo para a iluminação pública, alguma coisa está errada. Acaba não revertendo em favor do cidadão, né? Aí o que eu fiz? Abri mão, fui para os grupos, aí, isso eu tenho tanta gratidão em quem acreditou em mim na época, né? Eu não era política, não tinha mandato, não tinha nada, era só presidente do conselho, mas confiaram em mim. E nessa confiança, as pessoas me mandavam a taxa de iluminação pública, as suas cópias de conta, e ali eu propus, então, uma reunião pública. E essas pessoas que me mandaram as contas, eu também cobrei deles. Olha, eu vou lá, vou brigar, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero todo mundo lá na Câmara, todo mundo me ajudando, porque a gente vai fazer uma reunião pública. Dito e feito. A Câmara lotou, o público, né, a comoção tomou conta, né, porque todo mundo soube pedir, clamar, me ajudando. Eu só era uma porta-voz, deixando claro isso, né, daqueles anseios da população. E aí nós conseguimos fazer uma reunião interna, né, e dali surgiu, aí trouxe a Enel, trouxe o executivo, trouxe o legislativo, botei todo mundo, e a população dentro da Câmara. Foi um momento muito bonito, ali me arrepiou. E aí eu notei, porque enquanto Zane, eu sou limitada, né? Não tem como, mas mesmo assim, sendo limitada, a gente botou todo mundo para brigar, vamos dizer assim. Eu enfrentei os gigantes, né? Vamos lá, Deus, modelo Davi, né, me deu uma pedrinha, eu fui lá e matei o gigante. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu, de fato, chegar num acordo numa dessas reuniões. Tinha gente que pagava R$25 de consumo, mas tinha 30 de iluminação pública, gente, porque a taxa vinha somada em cima do ICMS, do IPI, do não sei o quê, de multa, papapá, é que vinha a taxa, né, o alíquota da taxa. Então eu peguei contas em que a taxa de iluminação pública era maior até do que o próprio consumo da pessoa. Mas, assim, isso foi uma conquista do cidadão. Aí eu falo assim, por que o voluntariado? Gente, olha só, para quem é voluntário, quando a gente faz o bem para alguém, que a gente vê que lá no final tem um resultado, é muito bom. É gostoso, é gostoso. É gostoso, é gostoso. Você bota sua cabecinha no travesseiro e fala assim, caramba, a gente conseguiu, né, reverter o bem para o outro. Né? Então, assim, eu acho isso legal. Esse meu lado de voluntariado, ele grita, né? Eu acho que é o senso de justiça. Eu acho que eu daria uma excelente advogada, uma excelente juíza. É o senso de justiça, eu estar ali na ponta, né? Desigualdade, entendeu? Então, assim, isso me acaba quando eu vejo uma desigualdade, quando eu vejo uma coisa que não é legal.